Seja bem-vindo ao canal GBF, sou o professor Geraldo Barbosa, em mais uma resolução de exercícios do processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, 2023/2, prova de Física tipo 1. Questão de número 21. Uma carga negativa Q se move com velocidade V, aproximando-se de um fio pelo qual passa a corrente elétrica I, como ilustrado na figura abaixo. Nessas condições, a teoria eletromagnética prevê que a carga Q será repelida, será atraída, será desviada, não sofrerá nenhuma força exercida pelo fio. O modo da velocidade aumenta ou o modo da velocidade permanece constante. Campo magnético gerado pela corrente elétrica. A teoria diz que um fio percorrido por uma corrente elétrica I gera um campo magnético ao seu redor, conforme figura. Observe que as linhas de indução são circunferências concêntricas. E em cada ponto desta linha de indução, se traçarmos uma tangente, nós teremos a direção do vetor indução magnética neste ponto. E pela regra do saca-rolha, coloque a sua mão direita, o polegar da sua mão direita, na direção, no sentido da corrente. Curve os 4 dedos e teremos o sentido do vetor indução magnética. Uma vez tendo a direção e o sentido do vetor indução magnética, o seu módulo é dado por μ vezes I sobre 2πr, onde μ é a permeabilidade magnética do meio, I é a corrente elétrica que passa pelo fio, e 2πr é a circulação do vetor B, a circulação do vetor indução magnética. Observe que essa circulação é a distância percorrida pelo vetor indução magnética ao percorrer a sua linha de indução. Aqui é uma circunferência, então logo é o comprimento da circunferência, que será 2πr. Interação da carga em movimento com o campo magnético. Diz a teoria que uma carga em movimento dentro de um campo magnético pode sofrer a ação de uma força magnética, dada pela lei de Lorentz. Por que que pode? Vamos ver. Sabemos então que o fio, ao redor do fio, nós temos um campo magnético, gerado por essa corrente elétrica no fio. À esquerda do fio, nós temos um campo magnético que está saindo da tela. E à direita do fio, nós temos um campo magnético que está entrando na tela. A lei de Lorentz diz que o módulo da força magnética que esta carga em movimento poderá estar sujeita é o produto da carga, pela velocidade da carga, pela intensidade do campo magnético naquele local, vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor V e o vetor B. Se o vetor V e o vetor B forem paralelos, o θ será ou 0, quando estiverem no mesmo sentido, ou 180, quando estiverem em sentidos opostos. Seno de 0 e seno de 180 é igual a 0, logo não terá força magnética. Daí o pode sofrer. Conclusão: quando a carga em movimento estiver se movimentando paralelo ao campo, não interessa se é no mesmo sentido ou em sentido contrário, não sofrerá a ação de uma força magnética, que não é o caso deste exercício, visto que o vetor velocidade e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus, e seno de 90 é 1, logo o módulo da força magnética que vai atuar nesta carga em movimento será Q vezes V vezes B. Agora nos resta achar o sentido dessa força. Para nós acharmos esse sentido, nós vamos usar a regra das mãos. O que diz a regra das mãos? Temos 3 regras aqui, a 1, 2 e 3. A regra da mão. 1. Você pega a sua mão direita, o seu indicador, você vai apontar na direção e sentido do vetor velocidade. O seu dedo médio na direção e sentido do vetor indução. Para onde apontar o seu polegar, teremos o sentido da força magnética, se a carga for positiva. Se a carga for negativa, o sentido será o contrário. Já a regra 2, da mão 2, também conhecido como regra do tapa, você vai pegar sua mão direita, os 4 dedos você vai apontar na direção e sentido do campo, o seu polegar você vai apontar na direção do vetor velocidade. Simula um tapa. No sentido do tapa, nós teremos a força magnética, se a carga for positiva, e se a carga for negativa, basta inverter o sentido.
E a regra da mão 3, você vai pegar a sua mão esquerda, o seu indicador você vai apontar na direção e sentido do campo, seu dedo médio na direção e sentido do vetor velocidade. O seu polegar vai apontar o sentido da força magnética, se a carga for positiva. Se for negativa, basta inverter o sentido. Então, nós temos aqui 3 regras, as regras das mãos. Então, vamos achar o sentido da força que atua nesta carga em movimento deste exercício. Observe aqui, ó, vetor velocidade, e aqui o campo está saindo. Vamos usar a regra da mão 1, mão direita. Você vai pegar o seu indicador e colocar no sentido do vetor velocidade. Para facilitar, imagine que você vai estar atrás desta figura. Você vai estar aqui atrás, analisando aqui atrás, vai ficar muito mais fácil. Então, pegue o seu polegar, seu indicador, e coloque para a esquerda. Porque, olhando de frente, a velocidade está para a direita. Olhando lá por trás, o vetor velocidade vai estar apontado para a esquerda. Então, ao você apontar o seu indicador para a esquerda, você vai pegar o seu dedo médio e colocar no sentido do campo. O campo vai estar saindo da tela. Você verá que o seu polegar estará apontado para baixo. Porém, a carga é negativa, logo a força vai estar para cima. Mão 2, regra da mão 2. Pegue sua mão direita, os 4 dedos você aponta no sentido do campo magnético, que está saindo da tela. Então, se você está lá atrás, aponta ele saindo da tela. O seu indicador vai estar apontado para a esquerda. Simula um tapa. O tapa vai ser para baixo. Como a carga é negativa, a força não está para baixo, está para cima. E a regra da mão 3, você vai pegar a sua mão esquerda. Lembre-se, coloque lá atrás da figura, ó, fique atrás. Seu indicador, você vai colocar no sentido do campo. O campo está saindo, é como se estivesse saindo da tela. O seu dedo médio no sentido da velocidade. A velocidade está para a esquerda, está lá atrás. Então, ó, seu indicador vai estar apontado para baixo. Como a carga é negativa, a força vai estar para cima. Com isso, você usou todas as regras da mão 1, da mão 2, da mão 3. Qual é a melhor? Não sei. Você que vai escolher da sua preferência. Treine e não se confunda as mãos, ok? Natureza da força elétrica. A força magnética, natureza da força magnética. A força magnética, ela atua perpendicularmente tanto ao vetor velocidade quanto ao vetor indução. Observe, ó, nos 3 casos das regras da mão 1, 2 e 3, a força é sempre perpendicular à velocidade e ao campo. A força é perpendicular ao campo e à velocidade. Força é perpendicular ao campo e à velocidade. Isso faz com que, se a força é perpendicular à velocidade, veja que não tem componente da força na direção da velocidade. Então, esta força magnética não vai nem aumentar, nem diminuir o módulo da velocidade. Ele vai permanecer constante. Esta força é perpendicular à velocidade. Então, ela é perpendicular ao deslocamento. Logo, o trabalho desta força será zero. Se o trabalho dessa força é zero, a variação da energia cinética que ela vai provocar é zero. Se a variação da energia cinética é zero, porque o módulo da velocidade permanece constante. E observe que à medida que a carga vai se aproximando do fio, a distância da carga até o fio diminui. Logo, o campo magnético vai aumentando. E se o campo magnético aumenta, pela lei de Lorentz, a força magnética também aumenta. Esta força, ela atua como resultante centrípeta. Então, à medida que a carga vai aproximando do fio, a força magnética, que é a centrípeta, aumenta. Se a centrípeta aumenta e a velocidade permanece constante em módulo, significa dizer que o raio vai diminuir, o raio da curva. Logo, essa trajetória aqui não é circular, é uma trajetória onde o raio da curva vai diminuindo à medida que a carga vai se aproximando do fio. Então, observe, já temos tudo para achar a alternativa correta. Esta força atua uma força na carga. A função dela é só alterar a direção do vetor velocidade, por isso que ela desempenha o papel de centrípeta, e o módulo dessa velocidade permanece constante. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, será desviada
magneticamente em sua trajetória, mantendo o módulo da sua velocidade. Alternativa C. Observe a alternativa A. Será repelida eletricamente pelo fio. Olha, o fio não está carregado. Se o fio não está carregado, não será nem atraída nem repelida eletricamente. Alternativa B. Será atraída magneticamente pelo fio. Observe que essa força aqui, ó, nós temos uma componente na vertical para cima e uma componente horizontal para a esquerda, que faz com que esta carga seja repelida, ou seja, se afaste do fio devido à força magnética. Ok? Portanto, a alternativa correta, alternativa C. E aí, internauta? Ranking de dificuldade. O que você achou da dificuldade desse exercício? Poste aí nos comentários o que você achou. Eu estou entre o easy peasy e o easy. Olha, eu vou ficar com easy. Se por acaso você achou esse exercício hard, tem algo errado. O exercício no máximo é alright, tá? Então você tem que estudar mais até que esse exercício fique peasy ou easy peasy, muito fácil, ok? Gostou do vídeo? Dá um like, faça comentários, se inscreva e até o próximo vídeo. Oh, and to all the listeners from other countries, drop a comment, hit that subscribe button, and don't forget to give it a thumbs up. Let me know if you want more exercise. Catch you in the next video. Take care and bye.